O Michelson Borges é jornalista, tem mestrado em teologia, editor, trabalha como editor na Casa Publicadora Brasileira e autor dos livros Porque Creio, A História da Vida, Nos Bastidores da Mídia, e tem o blog criacionismo.com.br, que é muito visitado, né? Um blog muito bom. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui o livro Nos Bastidores da Mídia, que é o livro do Michelson Borges. Nós vamos falar a respeito desse assunto hoje. Bom, na verdade a gente vê que as pessoas não têm muitos parâmetros para a escolha, né? Elas confiam totalmente. Podemos confiar naquilo que a televisão nos oferece ou que Hollywood nos oferece, no que vem pela internet, podemos confiar? Pastor, eu fico preocupado especialmente com as crianças, não é? Porque elas não têm ainda filtros e parâmetros para saber o que é real, o que não é real, e o que é positivo, o que é negativo nessas produções. Até que idade, mais ou menos, elas não têm esse parâmetro? Na verdade, segundo alguns psicólogos, especialistas nessa área aí, até os 2 anos as crianças não deveriam assistir nada. Não é? Não deveriam assistir nada. Tem uma lenda, eu não sei se é verdade, porque eu nunca li em nenhum lugar, isso é conversa que a gente ouve os outros falarem, mas que o grande dono da Microsoft, né? Que foi durante muito tempo aí um dos homens mais ricos do mundo, não sei se até hoje é, mas dizem que o Bill Gates ele não deixava os filhos dele, ou não deixa, enquanto eram pequenos, usarem computador, né? Isso é uma lenda, não sei se é verdade ou não, mas... Mas tem um fundo bem real. Tem um fundo real, né? E na verdade não é o único, né? Há muitos produtores aí e atores, inclusive, de Hollywood, que não permitem que seus filhos assistam aquilo que eles oferecem para outros filhos, né? Com respeito ao computador, já que mencionamos isso aí, na verdade as crianças não deveriam ter acesso ao computador no quarto delas, a televisão também não é, porque os pais têm o sagrado dever de acompanhar, monitorar e saber para onde seus filhos navegam e o que assistem, não é? Eles não têm, como eu disse, né, ainda condições de ter uma visão crítica dessas produções. Então os pais têm que acompanhar, sim. Não pode deixar os filhos sujeitos a essas mídias sem um acompanhamento, sem um assessoramento e uma condução. O ideal mesmo é quando você assiste uma boa produção, escolhida a dedo, com base em pesquisa, em informação, verificar com outras pessoas que já assistiram, né? Daí porque não é bom ser papa lançamentos, deixe que outros assistam antes, sejam seus cobaias, né? E você depois pesquise, pergunte, vale a pena, não é? E uma vez que vale a pena, assista e depois comente com seus filhos, com a família, né? Pergunte o que vocês acharam desse valor, isso aqui que o personagem fez é interessante. Senso crítico, né? Em cima daquilo. Exatamente, desenvolver o senso crítico para que os filhos cresçam com esse senso e depois saibam realmente escolher bem aquilo que vão consumir. Eu desenvolvi um costume em casa que eu acho também que pode servir como exemplo, porque para nós tem sido bom, né? Mas muitas vezes quando a gente não tem uma indicação, e nem sempre dá para confiar nas indicações, você tem que ver bem para quem você pede a indicação. Então a gente analisa bem os filmes ali e ao alugar filme, eu alugo, se nós estamos dispostos a ver um filme num sábado à noite, por exemplo, 2 ou 3 filmes, e algumas vezes a gente chega a não ver nenhum, porque você começa a ver e você vê que não dá para ver, tira. Aí põe o outro, começa a ver, daqui a pouco não dá para ver, tira, e às vezes você acaba não vendo nenhum. Ou seja, o senso crítico pode fazer você tirar o filme, parar de ver. E aí, pastor, a grande vantagem de você ver em casa, não é? E aí uma desvantagem que até nos faria pensar seriamente não assistir nos cinemas. Porque em casa você tem o controle remoto, você é dono da situação. Então, de fato, você pode alugar um filme que você pesquisou antes, você leu lá os comentários nas revistas seculares e tal. É um primeiro parâmetro, porque ninguém está dizendo que esses comentários e críticas são o suficiente, não é? Mas é um primeiro passo. Mas você chegou em casa e começou a assistir e se deparou com cenas que não são interessantes ou conceitos que não valem a pena para a sua família. Você tem o controle e você desliga. Você cancela, você pula cenas, não é? Você é dono da situação. E a imersão numa produção, numa tela menor, rodeado da família, com sons ali em volta, enfim, a imersão numa produção é menor do que numa grande tela, totalmente escuro o ambiente, com som ali surround, né? E você realmente fica praticamente hipnotizado para aquela produção. Certo. Vamos pensar aqui, porque nós estamos falando prejudicial, de repente as pessoas em casa estão pensando assim,
que é prejudicial porque quando aparece uma cena muito erótica ou, quem sabe, um excesso de violência e tal. Mas tem outras maneiras de ser prejudicial ou imperceptivelmente ou até perceptivelmente. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu assisti na infância dos meus filhos, agora são todos moços, eu assisti com eles algumas vezes, até comprei um filme da maior produtora de filmes infantis que existe no mundo e assisti de uma fábula muito conhecida. E no meio do filme, numa cena, vi várias vezes, né, e onde a protagonista principal ali, né, ela desce a escadaria chamando o gato da casa, e o gato tem o nome de Lúcifer, né? Bem, lógico, você está num contexto onde a garota é boazinha e ela está na casa de uma pessoa malvada, né, de uma rainha malvada, ou de uma madrasta, e aí o gato não é dela, é da madrasta, e o gato... Várias vezes eu assisti e não notei o que tinha por trás daquela cena, quando ela desce a escada chamando assim, Lúcifer, onde você está, Lúcifer? Venha, menina, afinal você não deve ser tão mal assim, alguma coisa desse jeito assim, né? E depois de muito tempo, né, vendo inclusive uma palestra sua, que foi que me chamou a atenção, eu disse, meu Deus, assisti várias vezes isso aí, e ela está invocando Lúcifer, e dizendo, vem Lúcifer, vem aqui, uma coisa tremenda, quer dizer, mesmo que você conheça, tenha discernimento, as coisas passam, né? Mas sabe, pastor, isso é grave, de fato, né? Mas ainda nessas produções antigas havia um maniqueísmo, né? Você tinha o bem e o mal bem destacados. O que eu vejo nas produções atuais é uma mistura entre bem e mal. Então, veja, no meu tempo de infância, não faz tanto tempo assim, né, na verdade, mas naqueles tempos, quando você ouvia falar em bruxo ou bruxa, eu saía correndo de medo, não é? E se eu ouvisse falar em Lúcifer ou coisas assim, Satanás, né, a gente tinha medo como crianças. Hoje, há desenhos animados em que o personagem principal, que é ovacionado e admirado pelas crianças, se chama Mr. Satan. Na porta de seu carro você vê o número 666, não é? Então, hoje, há uma mistura de conceitos, muito difícil, e a criança, mesmo o adulto, né, já não consegue mais distinguir as coisas, não é? Você é confundido achando que há um pouco de bem no mal e mal no bem. Isso eu acho ainda mais grave do que nas produções antigas, em que havia uma certa separação entre essas coisas. A gente vê assim uma involução dos caracteres de alguns super-heróis, por exemplo, né? A maneira como eles eram, o tipo da roupa, a cor da roupa, e depois como é que foi ficando uma figura sombria, né? Aquela coisa, a silhueta parece um chifrinho, uma coisa assim, uma coisa tremenda. Que antes só prendiam e entregavam à justiça, hoje eles espancam e até matam, né? Eu falava de bruxa, né, de bruxaria. Veja, no passado recente, as crianças tinham medo de bruxos ou bruxas. Hoje elas querem ser bruxos, por conta de uma produção também aí famosa que vendeu milhões, né, e ainda está fazendo grande sucesso. Pessoas que admiram o vampirismo, né, por conta de uma autora que curiosamente se dizia cristã, não é? E que escreveu livros de vampirismo, que na superfície você vê um romance, você vê uma história envolvente, mas o que está por trás é todo um conceito ocultista, sobrenatural e vampirista, que tem um pezinho no satanismo, né? Então hoje nós vemos conceitos que antes eram tidos como totalmente negativos, sendo trazidos por produções bem feitas, bonitas, envolventes, com um roteiro tremendo, mas que trazem, né, a reboque esses conceitos aí que se mesclam com essas produções e começam a ser vistos de forma light pelas pessoas. Bacana. Crianças que dizem que eu quero ser bruxo, eu quero manipular magia negra para que eu tenha benefícios assim, não é? Como, por exemplo, punir minha professora porque me deu nota baixa. Eu li isso no site. Depoimentos de crianças que queriam realmente ter poderes mágicos para se beneficiar. Esses dias eu vi na televisão, no jornal, uma matéria a respeito de adolescentes que mataram uma garota com rituais de vampirismo, né? E logicamente que existe todo um envolvimento hoje, a mídia, né? É de época, né? Nós temos, por exemplo, agora há pouco tempo essa produção, o Avatar, né? O quanto uma produção Avatar influenciaria na mente das pessoas? Antes de a gente mencionar especificamente Avatar, deixa eu só aproveitar esse comentário a respeito do vampirismo aí, né, desse crime, né? Alguns podem pensar assim, mas isso aí foram crianças já com uma formação um tanto tortuosa, né? E isso não acontece com todo mundo. Tudo bem, não acontece realmente. Não é qualquer pessoa que vai assistir um filme violento e vai sair matando outros no shopping center com metralhadora e tal. Agora, o que acontece é que quanto mais eu assisto essas coisas, mais as minhas barreiras
éticas mentais de educação vão sendo corroídas, não é? Eu vou citar um exemplo negativo, mas de alguém que disse algo muito certo. O Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, conseguiu convencer uma nação de uma proposta que era totalmente absurda, não é? De eliminação de certas raças que eles tinham como sendo inferiores, né? Joseph Goebbels dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Esse é o perigo. Todos os filmes que aqui nós assistimos, ali estão cenas de pessoas que dizem eu amo você e já vão para a cama, não vão para o altar. Não é? Pessoas que matam gratuitamente. Não é? E tudo isso, por mais que a gente resista e às vezes até se ofenda com essas coisas, mas com a insistência acabamos até aceitando. Talvez não vamos matar alguém, mas mentalmente nós nos acostumamos talvez com a violência, com a sensualidade e isso atrapalha nossos pensamentos. Ou seja, que devem as ser pessoas sagrados. perdem a noção do que é lixo e do que é bom. Né? Exato. Porque o lixo no meio do lixo ele não faz a diferença. Se você botar um lixo aqui no meio dessa sala, ele vai incomodar um bocado. Mas se você botar no lixão, você não sabe nem distinguir o que é ali, o que você pôs e o que já estava ali, porque lixo no meio do lixo não faz diferença. Quando a gente vai enchendo a nossa cabeça, nossa mente, o coração e a alma de lixo, quer dizer, você não vai saber distinguir isso aqui é bom ou não é bom, a coisa toda entra dentro da alma da gente. A palavra é dessensibilização. A gente acaba sendo dessensibilizado, anestesiado por essas produções. E aquilo que deveria nos indignar, nos chocar, nós acabamos nos acostumando com isso. Não é? E não, talvez até não lutando mais por mudanças, por alterações na sociedade mesmo, porque a gente acaba acostumando com essas coisas. Não é? Me ocorreu um negócio quando você estava falando sobre o fato da criança não ter o computador no quarto, a televisão, porque ela ainda não sabe escolher, né? E depois me passou, mas eu queria voltar a isso aí. Tem um outro fator, né? Uma vez eu visitei uma senhora que reclamava de solidão. Ela tinha 3 filhos jovens, né? Viúva, 3 filhos jovens que moravam com ela, uma filha e 2 filhos, e reclamava de solidão. Eu disse, mas como solidão? Fui visitá-la na casa dela e reparei que na sala não tinha televisão. Disse, bom, com 3 filhos jovens, uma casa grande, eu digo, cada filho tem um quarto? Tem. E tem televisão em cada quarto, no deles e no seu também. E computador? Tem. Então, cada um tem o seu próprio mundo, né? A família... antigamente a gente dizia assim, não assista televisão, né? Hoje a gente tem que dizer, assista televisão na sala, todo mundo junto. Pelo menos vocês estarem de corpo presente, né? Computador e televisão, os especialistas sempre insistem nisso. Quando se tem crianças pequenas em casa, devem ficar esses aparelhos em locais públicos, para que a criança saiba que está sendo acompanhada e os pais possam acompanhar também o que eles estão fazendo lá. Mas vamos dar um ganchinho lá no Avatar. Né? Ok. Quando curioso, né? Eu estava na casa dos meus sogros nas últimas férias e uma tia da minha esposa veio comentar a respeito desse filme que ela havia assistido no cinema. E ela veio toda empolgada, dizendo assim, olha, eu assisti um filme tremendo e havia assistido em 3D, né, com aqueles óculos, não é? Quer dizer, o que faz a pessoa assim, o poder assimilar mesmo. O poder aquilo, né? de influência, de hipnotismo, digamos assim, é muito maior, não é? Com essas tecnologias que estão despontando por aí. E logo chegará a TV que dispensa até os óculos, não é? Isso não é questão de tempo. Bem, ela disse que não queria mais sair do cinema. Eu fiquei pensando, mas que curioso esse efeito, não é? Efeito Avatar, eu pensei, né? Não queria mais sair do cinema porque ela, ao assistir o filme, aquele mundo idílico de Pandora, ela viu quanto a vida poderia ser melhor do que é. E ela disse que sentiu saudade de alguma coisa, um desconforto, não é? E eu aproveitei essa oportunidade para falar para essa tia da minha esposa a respeito de um lar verdadeiro, real, infinitamente superior à Pandora e que nos aguarda. Falei da Nova Terra. Certo. Usei a Bíblia para isso, né? Descrito ali na Bíblia. Infelizmente, ela acabou perdendo um pouco o interesse pelo assunto, né? Mas eu fiquei pensando depois disso, né? E me lembrei de uma citação de C.S. Lewis, aquele ex-ateu, um grande escritor cristão, né? Ele escreveu algo mais ou menos assim, que nós nos parecemos com crianças brincando bobas e inconsequentes com bolinhos de lama, quando Deus nos propõe um fim de semana numa praia maravilhosa. Então, essas produções, cada época tem seu avatar, sua produção, não é? Houve já o Titanic, Matrix e outras que fazem as pessoas imergirem no mundo de sonhos, no mundo irreal ou virtual, não é? Quanto mais a tecnologia avança, mais poder tem isso aí de desassossegar as pessoas. Mas o que acontece? As pessoas passam a pensar num outro mundo
e se sentem muito frustrados com a sua vida real. Isso acontece também com comédias românticas, não é? Há algumas interessantes até, mas a maior parte delas tem o seu lado nocivo. O que acontece é que a mulher assiste uma comédia romântica, olha para o lado e vê seu esposo e pensa, mas não tem nada a ver com aquele herói do filme, né? E o esposo pensa algo parecido, né? Mas cadê a mocinha que está lá e não está aqui do meu lado, não é? Não é assim. Invista nos relacionamentos reais, não é? Talvez a esposa ou o esposo que está do seu lado não seja mais aquilo que você idealizou, porque você não está, talvez, alimentando essa pessoa ou dando a ela atenção e carinho, não é? É muito mais interessante ver o que está lá na produção, ali, e geralmente ali termina com a união e não mostra depois, não é? Sim. O investimento que é preciso fazer para que um casamento se mantenha estável e assim por diante. É só o início, né? Quer dizer, o casamento é o começo, só o primeiro início, passo, né? Então, Avatar, para mim, revela que as pessoas têm saudades do céu. Certo. Muitas nem sabem disso, o que é o céu. Mas no ser humano há um vazio intrínseco. Na verdade, Deus nos dotou desse vazio. Né? Lá em Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Né? Só que as pessoas não buscam a Deus e tentam preencher esse vazio com essas coisas. E não conseguem essa satisfação. Isso não dá certo. Né? O mesmo C.S. Lewis, ele coloca dessa forma, né? Que se um patinho tem desejo de nadar, existe água para ele satisfazer o desejo. Se eu sinto fome, existe alimento e eu posso saciar minha fome. Mas se eu sinto saudades de algo, se eu tenho um desejo para o qual não há satisfação neste mundo, isso mostra que eu fui criado para outro mundo. Certo. E é o que as pessoas não percebem, não é? Na verdade, o vazio revela que nós queremos transcender. Só que, infelizmente, Satanás, ele coloca pílulas, não é? Fazendo aqui uma ponte com Matrix, né? Ele coloca pílulas ilusórias. As pessoas tomam isso, se satisfazem por algumas horas e depois voltam para a vida real, achando que ela é cinzenta, sem graça e que não oferece nenhuma perspectiva. Há perspectiva, há esperança, mas essa esperança ela só se encontra na palavra de Deus e na vida eterna que Deus nos propõe, não é? Essa é a real esperança. Michelson, muito obrigado pela sua entrevista. Nós vamos partir agora para o final do nosso programa. Quando a gente fala palavra de Deus, quando a gente diz o céu, o outro mundo, como o Michelson estava citando, né? Quando a gente fala das coisas reais, do mundo real de Deus, o qual nós não enxergamos, mas o qual nós precisamos buscar, a tendência das pessoas é mesmo de não prestar tanta atenção ou talvez não desejar tanto. Como eu vou desejar estar com alguém que eu não conheço? Se eu não conheço a Deus, não conheço a Jesus, se eu não gasto tempo com Ele, como eu vou amá-lo? Uma vez fazendo uma visita a um médico que havia acabado de descobrir que estava com leucemia, um médico jovem, estava muito abatido. Depois de falar de Deus para ele e tal, e ele disse, pastor, eu não consigo ter fé em Deus. Eu disse para ele, mas o senhor dedica tempo à leitura da Bíblia, o senhor dedica tempo à oração? Não, eu não faço isso, eu não consigo. Bom, na verdade o senhor não consegue ter fé porque não faz essas coisas. Quanto mais se aproximar de Deus, quanto mais tempo gastar com Deus, investir com Deus, aí o amor por Deus vai crescer, a confiança nele, a fé. E quando o senhor for passando por esses problemas da vida, pelos percalços, pelas alegrias, o senhor vai aprender o que é companheirismo com Deus. Então, nós somos chamados, a Bíblia, a palavra de Deus, que parece árida. Quantas pessoas contam para nós, depois de começar a estudar a Bíblia, puxa, eu não pensei que a Bíblia fosse um livro tão inteligente, um livro tão racional, que a Bíblia tivesse tanta riqueza de conhecimento, que ela pudesse encher tanto a alma da gente. A gente achou que fosse uma coisa para gente ignorante, que fala de fé. Ah, tem fé, Deus faz milagre. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, como ela mesma fala, como o Senhor Deus fala a respeito dela, ela é perspicaz, ela é aguda, afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, né? Alma e espírito. O Senhor Deus quer usar a palavra dele para entrar no seu coração, na sua vida. Permita, busque, deixe aflorar esse desejo, esse sentimento de pertencer ao mundo de Deus. E não se prenda às coisas aqui desse mundo. Que o Senhor possa ajudar a você, que Ele possa fortalecer a sua alma. E eu gostaria de orar junto com você, com o Michelson, para nós podermos terminar esse programa. Vou pedir ao Michelson que ore para nós, por favor, encerrando o Está Escrito de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças porque és um Deus bondoso, que nos propões a vida eterna, em contraste com as coisas deste mundo que não alimentam.
ajuda-nos a dar valor às às coisas reais, ajuda-nos a ter um filtro mental capaz de discernir entre o que é certo e o que é errado. Purifica a nossa mente. Ajuda-nos a encontrar realmente a Tua palavra e ali buscar alimento para a nossa alma. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.